A tempestade ainda não tinha começado, mas o céu já parecia carregar um peso que o mundo não conseguia sustentar. Era como se a criação inteira prendesse a respiração, aguardando algo inevitável. E é nesse silêncio estranho, nesse ar denso que quase dói, que a história começa, com um homem solitário olhando para o horizonte e ouvindo uma voz que mudaria tudo. Noé não era perfeito, não era famoso, não era forte, era apenas alguém que decidiu ouvir, quando ninguém mais ouvia. E foi nesse coração simples que Deus sussurrou uma verdade assustadora. O fim de toda a carne está determinado. Constrói para ti uma arca. Aquelas palavras ecoaram nele como trovões antes da chuva. Como construir algo tão grande? Como acreditar em algo que os olhos ainda não viam? Noé sentiu o peso do chamado, mas também sentiu a paz de quem sabe que Deus não fala por acaso. Enquanto ele levantava a primeira viga, a vizinhança ria, as pessoas passavam e zombavam. Alguns apontavam, outros gritavam que ele estava louco. E ainda assim, cada martelada era um ato de fé. Cada golpe na madeira era como uma oração silenciosa dizendo: eu creio. O sol queimava sua pele. Os dias eram longos. As noites pareciam infinitas. Mas Noé continuava, porque quando Deus manda construir, não importa se o mundo inteiro duvida. E então, algo mudou no ar. Os animais começaram a aparecer. Primeiro aos poucos, depois em grupos, depois aos pares, perfeitamente alinhados, como se fossem guiados por uma mão invisível. Leões caminhando ao lado de cordeiros, serpentes deslizando sem atacar, pássaros pousando em silêncio perto do navio gigante. Era um desfile impossível e, ao mesmo tempo, totalmente real. As pessoas observavam, confusas, inquietas. Aquilo não fazia sentido algum, mas ainda assim, ninguém acreditou. Quando a arca ficou pronta, Deus falou a Noé para entrar, e ele entrou com sua família, cercado por um coro de sons que ecoava como o coração vivo da criação. E então, a porta começou a se mover. Uma porta tão pesada que nenhum ser humano poderia fechar sozinho. Noé observou com os olhos arregalados, enquanto o próprio Deus selava a entrada. Do lado de fora, silêncio. Do lado de dentro, apenas a respiração tensa de quem sabia que algo estava prestes a acontecer. O primeiro trovão rasgou o céu como um rugido antigo. A primeira gota caiu pesada, como uma lágrima divina. Depois outra, depois outra. E de repente, o mundo inteiro pareceu desabar de cima para baixo. As pessoas correram, chamaram por Noé, bateram na madeira, imploraram. Mas já não havia volta. A chuva não era uma simples tempestade. Era um juízo. A água subia rápido, invadindo casas, arrancando árvores, arrastando tudo o que era frágil. O céu estava tão escuro que parecia noite. A arca balançava como um gigante adormecido, enfrentando ondas que pareciam montanhas líquidas. Lá dentro, Noé segurava a respiração, sentindo cada impacto, cada estalo, cada rugido do vento. Mas havia algo mais forte que o medo, a certeza de que Deus sustentava aquela embarcação. Dias viraram semanas, sem ver terra, sem ouvir outro som, além do infinito bater da água. Era um mundo novo sendo gestado no ventre do caos. Noé orava, esperava, confiava. Até que um dia, o silêncio voltou. Não o silêncio pesado do julgamento, mas um silêncio suave, como quem diz: agora, respira. Eu estou aqui. A arca repousou. A porta se abriu. Um vento fresco trouxe cheiro de vida nova. A terra ainda úmida brilhava como se tivesse sido lavada pela própria mão de Deus. Noé saiu devagar, com passos que tremiam, não de medo, mas de emoção. Ele olhou para o céu, e o céu respondeu com cores que o mundo nunca tinha visto. Um arco imenso, brilhante, impossível, como uma assinatura divina dizendo: eu não desisti de vocês. E ali, diante daquela promessa estampada no firmamento, Noé entendeu. A arca não era apenas um barco. Era um lembrete eterno de que Deus salva, de que Deus guarda, de que Deus recomeça. E que, mesmo quando tudo parece prestes a afundar, sempre existe uma porta que Ele mesmo fecha.
uma promessa que ele mesmo sela, e um arco-íris, esperando depois da tempestade.